Agora quero que vocês abram comigo em Lucas capítulo 14, começando no versículo 25. E iam com ele grandes multidões. Reparem, grandes multidões. Há uma grande multidão aqui esta noite, apesar do fato de que aqui no estádio de Tampa está um pouco mais frio do que normalmente faz em Tampa nesta época do ano. E muitas pessoas estão de casaco esta noite. Mas o meteorologista promete que amanhã vai estar bem quente. E há uma grande multidão aqui, há 35 mil pessoas aqui, apesar do frio, e isso é uma multidão tremenda em qualquer lugar do mundo. E grandes multidões estavam com ele, e ele se voltou e lhes disse: vocês sabem, toda vez que uma grande multidão começava a seguir Jesus, ele as separava. Ele dizia: vocês sabem, eu vou morrer numa cruz. Se vocês não estiverem dispostos a ir comigo, não me sigam. E isso já separava as pessoas ali mesmo, porque elas não queriam ir para uma cruz, pois a cruz era um lugar de execução romana, onde executavam criminosos. E ele disse: se alguém vier a mim e não odiar seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Agora, é claro, isso é um idioma de preferência no qual Jesus usa uma afirmação exagerada para transmitir o ponto de que Deus deve estar em primeiro lugar em nossas vidas o tempo todo, até mesmo acima do seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã ou até mesmo da sua própria vida. Cristo deve estar em primeiro lugar. E ele disse que se você não estiver disposto a tomar essa decisão e não estiver disposto a fazer essa escolha, você não pode segui-lo. Então ele continua: e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula o custo para ver se tem o suficiente para terminá-la? Para que porventura, depois de ter lançado os alicerces e não poder acabar, todos os que o virem comecem a zombar dele, dizendo: este homem começou a construir e não conseguiu terminar. Em outras palavras, Jesus está dizendo: se você vai me seguir, sente-se e calcule o custo. Porque as pessoas que seguiam Jesus eram jovens. Ele mesmo era um homem jovem. Jesus morreu aos 33 anos e nesta ocasião ele está a caminho de Jerusalém pela última vez. E se você pegar Lucas, do capítulo 13, versículo 31, até o capítulo 19, versículo 27, trata-se dessa jornada que o leva por várias partes do que chamamos de Terra Santa, a caminho de Jerusalém, até a cruz, para morrer pelos nossos pecados. E você sabe, quando lidamos com os jovens hoje, há 3 tipos de tensões que encontro entre eles. Primeiro, existe a tensão entre os jovens e seus mais velhos. Eles acham que os mais velhos estão em seu caminho para uma vida melhor. E o verdadeiro teste desta geração ainda não chegou. O verdadeiro teste da nossa geração ainda está por vir, porque o nosso mundo está enfrentando algumas nuvens de tempestade ameaçadoras. A corrida armamentista, a fome crescente no mundo e os clamores dos famintos em muitas partes do terceiro mundo que não têm o suficiente para comer. E gostemos ou não, vamos ter que ouvi-los, porque estão ficando cada vez mais numerosos e suas vozes cada vez mais altas, e não podemos continuar com extremos de riqueza e pobreza. E a nossa geração ainda não enfrentou, a nova geração ainda não enfrentou o fato de que vocês terão que carregar esse fardo. Vocês vão ter que carregar o fardo dos erros da minha geração e da geração que acabou de passar. Porque, vejam, nós acumulamos uma dívida gigantesca para vocês pagarem. Os juros dessa dívida, neste momento, são de 60 bilhões de dólares por ano, só de juros. E alguém vai ter que pagar, e vocês são os escolhidos para pagar. Nós não vivemos de acordo com os nossos meios. E a dívida está ficando cada vez maior, maior e maior, e 400 bilhões de dólares estão sendo gastos em armamentos no mundo. Alguém pode apertar o gatilho que pode destruir a sua geração. Essas são as coisas assustadoras que vocês enfrentam, e vocês ainda não encararam isso, e nós também não. E eu, por mim, tenho vergonha do que a nossa geração deixou para vocês, dos problemas que entregamos a vocês e dos erros que cometemos.
E um desses erros é que nós realmente não apresentamos claramente a vocês o Evangelho de Cristo e o que custa seguir a Cristo, e a alegria, o entusiasmo e a emoção de seguir a Cristo, de conhecê-lo e ter seus pecados perdoados. De modo que, mesmo se vocês tiverem uma cadeira de rodas, pode ter aquele sorriso maravilhoso e dizer: graças a Deus. Que mensagem temos para dar a vocês? E então, a segunda tensão que percebo é criada pelos próprios jovens, que não gostam de nenhuma parte do mundo, que vão herdar e estão tentando abolir toda a sociedade. Agora, como um deles disse, eles sentem como se estivessem trancados na parte de trás de um veículo que foi construído com especificações corrompidas. É inseguro em qualquer velocidade e está sendo dirigido por um bêbado de meia-idade. Eles não querem dirigir. Eles nem sequer querem ir para onde o carro está indo. Eles só querem sair do carro o mais rápido possível antes do acidente. E se conseguirem, vão acampar onde estiverem, esperando conseguir sobreviver se conseguirem ficar juntos. E então a terceira tensão que percebo é uma tensão que vem daqueles jovens que usam uma palavra que, eles usaram há uns 2 ou 3 anos. Acho que os jovens não usam mais essa palavra porque ela está um pouco fora de moda. Mas é uma expressão muito boa que encontro entre os jovens até hoje, mesmo que eles usem uma terminologia diferente. Eles significam a mesma coisa: pendurado solto. Eles estão perturbados pelo descontentamento cortante. Eles estão testando os ventos da mudança antes de comprometer suas mentes, seus corpos e suas almas, e representam muitos jovens modernos. Um garoto é pego colando na escola e seus colegas dizem: calma. Uma menina engravida, fique tranquilo. Estudantes pressionados pelos pais para tirar notas melhores, fique tranquilo, não se preocupe com isso. Quando um problema fica difícil, fique tranquilo. Afaste-se dele. Não tente pensar em uma saída para a confusão. Sinta o caminho para sair dela. Abandone padrões absolutos, eles só te prendem. Mas, sabe, a geração antes de vocês, a minha geração e a geração passada também eram idealistas. Veja, eles foram tentados a desistir e ficar tranquilos milhares de vezes, mas em vez disso mantiveram seus empregos, pagaram suas contas e seus impostos e lutaram em guerras que precisavam ser lutadas para impedir que Hitler dominasse o mundo. Talvez tenhamos sido ingênuos, mas esperávamos que a geração jovem assumisse o peso da sociedade e achamos difícil entender a falta de compromisso hoje em dia, e essa é realmente a falta que encontramos, que eu encontro em muitos jovens. Eles realmente não se comprometeram com nenhuma filosofia, ideologia ou fé religiosa. Eles estão apenas levando a vida, meio que esperando que um vento venha e os leve em qualquer direção. Eu estou pedindo a você, nesta noite, que se comprometa com o Senhor Jesus Cristo. Considere o custo. Entregue tudo a Ele. Deixe que Ele seja o seu Senhor. Deixe que Ele pense por você sobre o que você deve fazer em relação à vocação, ao casamento e a esses grandes problemas que você terá que enfrentar pessoalmente, assim como os problemas coletivos que teremos que enfrentar como uma geração inteira. O nosso mundo está caminhando muito rápido para um clímax de algum tipo. Eu acho que estamos à beira de um terremoto internacional e acredito que isso pode acontecer a qualquer momento, certamente antes do final do século, a menos que milhões de jovens comecem a marchar por Jesus Cristo com amor em seus corações, rendidos, comprometidos, estudando a palavra com conhecimento das Escrituras. E é isso que eu mais peço a vocês, jovens. Conheçam este livro. Se você vai ser médico, advogado, empresário, ou seja, qual for a sua vocação, adquira primeiro o conhecimento deste livro. Fico feliz por ter ido para a escola bíblica antes de ir para uma faculdade de artes liberais, porque eu já estava fundamentado nas Escrituras antes de ir. E quando você chega à universidade, e é aqui que eu tenho um certo problema com algumas igrejas, não com todas. Sabe, nossos professores da escola dominical não são devidamente treinados para ensinar. Eles mesmos não conhecem as Escrituras. Eles não sabem como comunicar a Escritura que conhecem. E nossos jovens precisam de treinamento, e a igreja pode fazer isso, e em muitos casos, na maioria dos casos, está fazendo.
E graças a Deus pelas escolas bíblicas e pelos departamentos bíblicos em muitas de nossas escolas cristãs que estão ensinando a palavra de Deus aos nossos jovens. Mas em algumas escolas, tenha muito cuidado ao fazer um curso bíblico. Quero te dizer isso agora. Outro dia um jovem veio até mim e disse que queria ir para uma determinada universidade. E eu disse: vá, é uma ótima universidade, mas não faça nenhum curso bíblico, porque naquela universidade os professores estão determinados a destruir a sua fé. E isso está acontecendo com muita frequência em algumas de nossas universidades hoje em dia. Na verdade, um professor sobre quem ouvi falar, e de fato eu sei o nome dele, entrou na sala de aula e disse: eu devo ensinar a Bíblia para vocês? Ele disse: quero dizer antes de tudo que não acredito em uma palavra disso. E ele disse: em segundo lugar, vou tentar provar para vocês porque a Bíblia não é verdadeira. Bem, você pode ver esses jovens que estavam sentados ali, impressionados com o conhecimento do professor, vindos de suas casas, onde foram ensinados a amar a palavra de Deus. Quantas tragédias terríveis e lamentáveis acontecem dessa forma, e cabe, de fato, à igreja ensinar e garantir com toda a certeza que o nosso ensino seja a verdade pura e inalterável da palavra de Deus. Agora, você sabe que quando se trabalha com jovens, há 3 problemas que você enfrenta quando se trata, eu acho, da palavra de Deus. Primeiro, há um problema intelectual. Agora, esse não é um problema tão grande quanto costumava ser anos atrás, porque, veja, a ciência hoje tende a confirmar a palavra de Deus. Quando eu estava na escola, a ciência parecia ser contra a palavra de Deus. Hoje, a grande maioria dos cientistas acredita em Deus. Há 35 anos, a grande maioria não acreditava em Deus. Portanto, o problema intelectual não é tão grande. Mas o problema intelectual que eu enfrentei é o mesmo que muitos de vocês enfrentam. Eu tive que decidir quem era Jesus Cristo. Ele era o Filho do Deus vivo, o caminho, a verdade e a vida, a personificação de toda a verdade científica, psicológica, moral e espiritual. Ele era a personificação de toda a verdade, como afirmava, ou era um mentiroso, ou merecia ser internado em uma instituição mental e estudado por alguns psiquiatras? Qual dessas opções é a correta? Essa é a decisão que você precisa tomar esta noite. Você precisa tomar uma decisão sobre Jesus Cristo, uma decisão intelectual. A Bíblia não diz nada contra a mente. Na verdade, a Bíblia tem muito a dizer sobre a mente. Devemos amar o Senhor teu Deus de todo o nosso coração, alma e mente. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. A mente é importante, mas lembre-se de que a mente foi afetada pelo pecado. E você não pode chegar a Jesus Cristo apenas intelectualmente. Esse último passo precisa ser dado pela fé. E assim, pela fé, eu digo: Senhor Jesus, eu creio que Tu és quem dizes ser o Filho do Deus vivo, o Criador do universo, que morreu na cruz pelos meus pecados e ressuscitou para a minha justificação. Eu creio que Tu voltarás para estabelecer o Teu reino. Eu sei que Tu és o meu Salvador e pela fé eu aceito. Quando eu faço isso, Ele muda a minha vida e entra no meu coração, fazendo de mim uma nova pessoa, e Ele fará isso com você esta noite. O segundo problema que os jovens enfrentam ao se aproximar de Cristo é um problema moral. Cumprir os altos padrões de Cristo. Porque, veja bem, Cristo exigiu o primeiro e mais importante lugar em absolutamente tudo. E você precisa vir a Cristo sabendo que terá que pagar um preço. Você não pode arrastar esses pecados sujos com você. Você terá que parar de mentir. Você terá que parar de dormir com aquela garota que não é sua esposa. Você terá que parar de colar na escola. Você terá que assumir alguma responsabilidade e trabalhar. Você terá que estudar a palavra de Deus para se mostrar aprovado, um trabalhador que não precisa se envergonhar. Todas essas coisas têm um custo. Você está disposto a pagá-lo? Esse é o problema moral.
Os padrões dele são muito altos. E ele não mudou para se adaptar à nossa geração e aos nossos padrões permissivos que mudam constantemente. Ele continua o mesmo ontem, hoje e para sempre. Deus nunca muda. Agora, esses são padrões elevados e eu não acredito que você consiga mantê-los sem Cristo. Sexo sendo jogado para você de todos os lados, o instinto sexual é muito forte. Deus te deu isso, é um presente de Deus, não há nada de errado com isso. A pressão exercida pelos colegas, as diversas coisas que vemos e absorvemos nos filmes e na literatura, tudo isso de forma cumulativa estimula e intensifica os seus desejos sexuais mais profundos. E você não consegue levar uma vida limpa hoje, exceto de uma maneira, e é com Cristo no seu coração. Paulo disse: eu fui crucificado com Cristo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A Escritura diz que o pecado não terá mais domínio sobre você. Houve um tempo em que o pecado dominava a sua vida, mas quando você vem a Cristo, o pecado não governa mais, Cristo é quem governa. E Ele pode te ajudar a alcançar os altos padrões que Ele estabelece em moralidade e ética. Agora, suponha que você aceite Cristo e escorregue e caia. O que acontece? Você não vai se tornar perfeito imediatamente. Se você realmente conhece Cristo, você vai se levantar, vai se ajoelhar e dizer: ó Senhor, me desculpe, perdoa-me, eu me afasto desse pecado, não quero nunca mais cometê-lo. E você confessa, reconhece isso, e Ele é fiel e justo para perdoar o seu pecado. Então, esta noite, se você pecou, volte para Ele e diga: Senhor, eu pequei, me desculpe, eu me rendo. E então, é claro, há outro problema significativo, que é o problema emocional, o aspecto emocional. Porque veja, nós somos feitos de mente, vontade e emoção. Ele quer ser Senhor sobre sua carreira, seu casamento, suas amizades, sua moral, tudo deve ser entregue a Ele. Você não deve ser levado pelas emoções. Ninguém diz que você precisa chorar quando vem a Cristo, ou que precisa rir quando vem a Cristo. Mas vou te dizer uma coisa, você não consegue olhar para aquela cruz por muito tempo e perceber seu profundo significado sem se emocionar. Que Deus enviaria seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, para morrer e derramar seu sangue por você, para que você possa ter o perdão dos pecados e a vida eterna, e saber que vai para o céu. Agora, Deus faz 3 reivindicações ou 3 chamados a você. Primeiro, Ele chama você para a pessoa de Jesus Cristo. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, se tornarão brancos como a neve. Eles podem se tornar brancos como a neve por causa da cruz. Então, Ele chama você para Cristo nesta noite. Não é um chamado da igreja, não é um chamado da família, não é um chamado nacional. É um chamado para uma pessoa, a pessoa de Cristo. Quantas pessoas aqui esta noite estão na igreja, mas realmente não conhecem a pessoa de Cristo por si mesmas? E então, em segundo lugar, Deus chama você para a consagração. A palavra consagração significa separar, dedicar para um propósito. Agora, nós fazemos a dedicação, mas só Deus pode consagrar. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Pense na sua vida como uma casa. Você é o dono da casa. Você tem um chaveiro com várias chaves. E quando você responde ao chamado de Cristo, você entrega a Deus a chave da porta da frente da sua casa. Você entrega a sua vida a Cristo como Salvador e Senhor. E quando você responde ao chamado de Deus para a consagração, você tira as outras chaves do chaveiro, uma de cada vez, e as entrega a Deus. Para uma mãe ou um pai, isso significa que você vai até o berçário e entrega seu bebê a Cristo. Para um estudante, isso significa que você entrega a Deus a chave da sua educação. Para um empresário, isso significa que você entrega a Deus a chave do seu negócio, a chave da sua carteira. Você entrega a Deus a chave do seu romance. Você entrega a Deus a chave do seu futuro casamento. Ele se torna o Senhor.
Assim como recebestes o Senhor, assim andai nele. Como você recebeu Cristo? Você o recebeu pela fé. Agora ande de acordo com a fé. Entregue a ele os anéis entregue a ele as chaves daquele chaveiro. E então, em terceiro lugar, Deus o chama para o treinamento. Eu digo a vocês, gostaria que tivéssemos 1 milhão de jovens agora mesmo que dissessem: eu irei onde o Senhor quiser que eu vá e serei o que o Senhor quiser que eu seja. Como Deus poderia usar você em lugares da Índia que eu conheço, na África, na América Latina e bem aqui nos Estados Unidos ou na Europa, bem no seu próprio bairro, bem na costa oeste da Flórida. Deus poderia usar você. Ele precisa de você. A minha própria denominação vai nomear 1000 novos missionários em um único culto em Houston, Texas, em junho. E eles estão orando para que 1000 novas pessoas venham naquela mesma noite, novos jovens, e digam: Senhor, eu irei onde o Senhor quiser que eu vá. Serei o que o Senhor quiser que eu seja. Serei um missionário. Ele precisa de enfermeiros e médicos e empresários, e sim políticos cristãos, líderes cristãos que estejam prontos para se posicionar, pagar o preço e servir a Cristo. Eu estou chamando você esta noite para se juntar ao seu exército. Marche com ele sob a bandeira da cruz, com o seu amor em seu coração. Mas primeiro, você terá que tomar essa primeira decisão e esse primeiro passo e dizer: sim, pela fé eu te recebo, Senhor, em meu coração. Eu vou pedir que você faça isso agora, centenas de vocês, tanto jovens quanto idosos. Vou pedir que você faça algo que já vimos milhares de pessoas fazerem. Vou pedir que você se levante do seu assento agora, centenas de vocês, e venham ficar neste campo e digam ao virem: eu recebo Cristo, quero seguir Cristo, quero entregar todas as chaves do meu chaveiro a Ele, não importa o custo, estou disposto a pagar o preço esta noite, seja qual for. Se você estiver com amigos ou parentes, traga-os com você, mas venha. Ou se você veio de ônibus, eles vão esperar por você. Com quem quer que você esteja, eles vão esperar. E depois que todos estiverem aqui, quero dizer algumas palavras, fazer uma oração e entregar algum material. Mas venha. Não deixe esta noite escapar, pois a Bíblia diz que quem endurece o coração, sendo muitas vezes repreendido, será de repente destruído, sem remédio. Você pode nunca mais ter outro momento em toda a sua vida em que esteja tão perto do reino como está esta noite. Este é seu momento e sua hora. E venha rapidamente de todos os lugares. Nós vamos esperar. Enquanto centenas já estão vindo, junte-se a eles e venha. Enquanto você vem, o coral vai cantar. Você que está assistindo pela televisão, provavelmente pode ver que todos os corredores deste grande estádio aqui em Tampa, Flórida, estão cheios de jovens e idosos vindo para fazer seu compromisso com Cristo. Você pode fazer esse compromisso onde quer que esteja agora. Eu vou pedir que você faça isso. Que Deus o ajude a fazer esse compromisso agora e a ir à igreja no próximo domingo. Tem sido um privilégio para nós trazer a você esta série especial de televisão da Cruzada de Tampa. E nossa oração é que para muitos de vocês tenha sido um momento de compromisso com Jesus Cristo. Até que tenhamos esse privilégio novamente em alguma futura cidade de Cruzada, aqui é Cliff Barrows, em nome de Billy Graham e da equipe, dizendo adeus e que Deus o abençoe ricamente.